Ser mãe é uma das maiores alegrias da vida, mas também uma das missões mais desafiadoras que alguém pode receber. Criar filhos hoje em dia é bem diferente do que era no meu tempo. Tem muitas coisas boas nessa mudança, mas também tem certos exageros que fazem a gente parar para pensar. Muitas vezes vejo pais e mães que, por terem crescido com uma educação muito dura, cheia de regras e pouca demonstração de afeto, acabam indo para o outro lado, para o outro extremo. Querem dar tanta liberdade aos filhos que esquece dos limites. Eu entendo o desejo de não repetir os erros do passado, mas a gente precisa ter cuidado, porque tanto a rigidez quanto a liberdade sem medida podem machucar, e alguns estudos mostram que uma criação muito autoritária, sem espaço para conversa, pode afetar o cérebro das crianças, alterando a forma como eles lidam com as emoções e com o mundo. E isso pode aparecer lá na frente, na adolescência ou na vida adulta. Já uma criação sem limites, sem regra, pode deixar a criança perdida, sem saber lidar com o não, sem saber esperar e sem entender o outro. E a gente não quer isso, não é verdade? O que a gente quer é criar nossos filhos com amor. Sim, mas também com firmeza, com afeto, mas também com direção, como quem cuida de uma plantinha. Precisa de sol e carinho, mas também de poda e sustento. É nesse equilíbrio que mora a sabedoria de ser mãe. Outro dia assisti um vídeo em que mostrava uma mãe tentando entender como educar seu filho. E ela estava completamente perdida em meio a tantas opiniões diferentes. Um especialista dizia uma coisa e outro falava exatamente o contrário. E eu fiquei ali pensando como é difícil ser mãe nesse tempo em que todo mundo tem algo para dizer e quase ninguém concorda com ninguém. A internet, que pode ser tão útil, também virou um mar de vozes. E muitas vezes, em vez de ajudar, só confunde ainda mais. Por isso, quero te convidar a refletir comigo de onde temos tirado nossos conselhos. A quem estamos ouvindo? Nem todo conselho é bom. E nem todo mundo que fala bonito vive aquilo que prega. Certa vez ouvi uma frase: não aceite conselhos construtivos de alguém que nunca construiu nada. E isso vale demais para a criação de filhos. Antes de seguir uma ideia ou uma orientação, é bom olhar para a vida da pessoa que está falando. Os filhos dela são aquilo que você quer, que você sonha para os seus filhos? A casa dela é um lugar de paz e equilíbrio? A palavra de Deus, nossa bússola segura, nos ensina assim. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando crescer, não se desviará dele. Provérbio 22, 6. Como esse versículo me conforta, porque ele mostra que o que plantamos hoje vai florescer lá na frente. Não é à toa que também está escrito: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Os frutos revelam as raízes, e é nelas que precisamos prestar atenção. Desejo de todo o coração que você seja como uma árvore bem firme, com raízes profundas na verdade, que se alimenta daquilo que vem de Deus,
que cresça com propósito e que dê bons frutos, frutos de amor, de paciência, de sabedoria. E olha, se algum dia você se sentir cansada, sem direção, querendo fazer o melhor, mas sem saber por onde começar, faça uma pausa, respire e ore. A Bíblia diz em Tiago 1,5 que se alguém precisa de sabedoria, é só pedir, e Deus, que é tão bondoso, dá sem medida. Você não precisa ser uma mãe perfeita. Aliás, isso não existe. Mas você pode sim ser uma mãe sábia, uma mãe guiada por Deus, que ama com profundidade, que corrige com ternura e que aos pouquinhos vai vendo seus filhos crescerem com força, com fé e com caráter. E um dia você vai olhar para trás e dizer com alegria: valeu a pena.